Olá pessoal, meu nome é Ana Paula e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco sobre como foi a minha experiência de estudo e trabalho no Canadá. Bem, eu morei no Canadá, na cidade de Vancouver, por um ano. Foi uma experiência sensacional para mim. Realmente eu indico bastante. Eu sei que atualmente tem muitos brasileiros que estão com esse objetivo de estudar fora, então eu espero que as minhas dicas possam te ajudar. Bem, quando eu fui, existia um programa de estudos e trabalho no Canadá que envolvia escolas de idioma e trabalho. Atualmente esse programa não existe mais. Agora ainda é possível você trabalhar no Canadá, mas há alguns outros requisitos para isso. Eu vou gravar um outro vídeo só explicando quais são eles. Uh, Apesar dessa diferença, algumas coisas continuam as mesmas. Por exemplo, o mercado de trabalho é o mesmo, as exigências para você conseguir uma colocação, como é uma entrevista de emprego, como que é a elaboração de um currículo. Então é a mesma coisa de quando eu fui, por isso que eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Bem, no meu primeiro emprego no Canadá, eu tive o auxílio da escola, que era já fazia parte do contrato isso. Então, no que a escola me ajudou? Eu estudei lá os 6 meses que eu tinha que estudar. Antes de terminar esses 6 meses, eles me auxiliaram na elaboração do meu currículo, porque é um pouco diferente do nosso padrão. Eles me auxiliaram em me treinar como que seria uma entrevista de emprego lá, que também é um pouco diferente. Por exemplo, no Canadá é ilegal fazer certos tipos de pergunta, como estado civil, se você tem filhos, qual a sua idade, tudo isso eles nunca vão te perguntar, e se perguntar é algo ilegal. Então, eles me deram alguns toques em relação a isso, e ok, eu fui para as minhas entrevistas de emprego. As minhas entrevistas de emprego, a primeira, eu acho que eu não tive muita sorte. Por quê? Eu fui fazer uma entrevista de emprego para trabalhar num restaurante mexicano. Só que os meus oponentes, né, os outros candidatos, eram todos mexicanos. Então não tive a menor chance, porque eu não entendo nada de comida mexicana. Eu até gosto, mas eu não sei, não saberia fazer. Então não deu certo. Também fiz entrevista para trabalhar em restaurante italiano, mas por fim o que deu certo para mim foi trabalhar numa loja de departamentos lá, numa loja de roupas. A entrevista de emprego foi dentro de um provador. Meio estranho, né? Mas enfim, foi assim que eu fui contratada. Foi um chinês que me entrevistou, ele fez algumas perguntas, hum, se eu tinha experiência, se eu gostava de moda, algumas coisas assim. Fui admitida, mas eu confesso que não me dei bem nessa primeira experiência. Não sei se também foi falta de sorte, mas o fato é que eu trabalhei somente 3 dias nessa loja. Qual que era a minha função na loja? Era ficar arrumando a loja, repondo roupas do provador nos lugares corretos, separando por tamanho, essas coisas. Era uma loja estilo Renner, Riachuelo, essas lojas de departamento que a gente tem aqui no Brasil. Só que por que eu não me dei bem? Em primeiro lugar, a gerente da loja, ela queria que eu atendesse os clientes de uma forma muito diferente, assim. As pessoas entravam e eu tinha que. Eu achava que eu assustava as pessoas do jeito que ela queria que eu falasse. Ao invés de dar good morning, I'm here, if you need something, I'm here, can I help you? Ou alguma coisa nesse estilo, né? Ela queria que eu abordasse as pessoas com muita alegria, assim, com uma extrema alegria, assim. Hello, how it's going? Enfim, não fazia sucesso esse tipo de abordagem com as pessoas. E daí a gente não tinha esse conflito aí na forma de abordagem. A segunda coisa é que aqui no Brasil a gente atende assim os clientes, o cliente é tudo numa loja, né? Pelo menos eu acho que tem que ser assim. E lá, por exemplo, a gente tinha um outro problema, que a política da loja não permitia que roupas fossem tiradas do manequim para você dar para o cliente. E
parece incrível, mas todas as pessoas, tinha muitas meninas que trabalhavam nessa loja, mas todas as pessoas que tinham algum interesse em roupas do manequim, calçados do manequim, vinham sempre falar comigo. Ah, eu amei aquela bota, será que tem como você tirar ela do provador, né, para eu comprar? E eu, na minha inocência, né, eu achava que sim, então sempre fazia. E depois eu tomava advertência da gerente, porque não deveria fazer assim. Enfim, a terceira coisa era que o meu intuito de trabalhar no Canadá era para adquirir mais fluência, era para eu interagir com as pessoas, para eu adquirir um vocabulário na vida real, né? Porque na escola, óbvio, você estuda, você faz amizades, você faz passeios, viagens e tudo mais. Só que você convive com muitos outros estudantes, né? Eu queria o mundo real e por isso que eu queria trabalhar. Só que nessa loja eu não interagia muito com as pessoas, tirando essas pessoas que vinham pedir roupa que estava no manequim para mim, ou que perdiam coisas na loja, enfim, todos esses tipos de pessoas sempre falavam comigo. Então, fora essas situações, eu não tinha muitas outras possibilidades de falar com as pessoas. Então, eu achei que não estava, assim, adicionando nada para mim. Então, enfim, depois de 3 dias trabalhando, eu me demiti. O que seria útil em todas essas informações que eu te dei? Primeira coisa, se você não domina o inglês, isso não é razão para você não conseguir um emprego. Há muitas outras profissões que não exigem tanto conhecimento no idioma e que podem servir para vocês. Eu não vou falar que isso hoje é válido para o Canadá, porque como eu comentei antes, algumas regras mudaram. Mas em outros países sim, é possível você trabalhar sem ter tanta fluência no idioma. Segunda coisa, esses 3 dias que eu trabalhei na loja não foram 3 dias seguidos. Por quê? Porque lá no Canadá, nesse tipo de emprego na área de serviços, não há um horário fixo de trabalho. Tipo, você vai trabalhar das 8 às 5. Não. Toda semana saiu a programação de trabalho. Então, teve semana que eu trabalhei na segunda de manhã, outra semana eu trabalhei na quinta à tarde, outra semana eu trabalhei na sexta à noite. Então, variava. Então, tem essa diferença também para o Brasil. E você ganha por hora trabalhada e não um salário fixo. Então, se eu trabalhasse mais, eu ganhava mais, né? E se eu trabalhasse menos, eu ganharia menos. Bem, eu trabalhei esses 3 dias, pedi demissão. Confesso que fiquei muito deprê nesse dia, muito deprê, porque eu fui para lá com esse objetivo e quando eu vi que talvez não fosse ser o que eu imaginei, eu fiquei muito triste. Esse dia tava chovendo lá, eu tava voltando, eu perdi meu ônibus. A hora que eu tava chegando no ponto, eu vi meu ônibus saindo. Isso daí é uma coisa que já te deixa sempre chateado. Ainda mais que ia demorar mais 1 hora para o meu ônibus passar, com frio, com chuva. Eu resolvi ir embora de Cbus, que é um transporte que tem lá na cidade de Vancouver, que é uma balsa que atravessa um canal lá e me levava para a região onde eu morava. Daí depois lá eu tinha que pegar outro ônibus. Essa balsa, ela é muito linda, as paisagens lá em Vancouver são todas assim sensacionais, montanha, ou cidade, ou oceano, enfim, mas nesse dia como eu não tava legal, tava deprê pra mim, né, tava deprê demais. E eu fui ouvindo uma música também que não me ajudou, eu tava ouvindo Coldplay, e eu confesso que às vezes eu não entendia muito bem as letras, mas essa letra eu entendi tudo, assim, porque falou comigo, falou com a minha alma, né? A letra é assim: If you try your best, but you don't succeed. Ai, gente, aquilo me deu muita deprê, assim. Comecei a chorar lá na balsa. Aí, sabe, a maquiagem escorrendo, aquela coisa assim, de você se sentir o último dos mortais, o que eu tô fazendo aqui? Enfim.
Aí cheguei na minha casa, né? Eu morava com uma família lá, que era minha homestay, que era a minha escola que tinha arrumado também. E eu já tinha me controlado, né, até chegar lá, porque isso daí foi tipo uns 50 minutos. Aí eu pensei, né, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Mas eu entrei na casa, o filho da minha mãe canadense, né, me perguntou: ah, e daí, como que foi seu dia de trabalho? O dia de trabalho tinha sido péssimo. Eu tinha me demitido. Eu tinha levado uma advertência aquele dia porque alguém veio me pedir alguma coisa e eu fiz e era um cliente, não devia, enfim. Eu comecei a chorar. Voltou tudo, né? Voltou tudo, voltei naquele momento e tal. Mas uma coisa muito legal, gente. Essa família com quem eu morei, ela realmente se tornou a minha família. E a mãe, ela veio e me consolou. Aliás, todos eles me consolaram. Eles ficaram falando mal da minha ex-chefe, falando: ah, a sua ex-chefe, ela era stupid, sabe? Que é alguma coisa assim de burra. Enfim, isso me fez bem assim pro meu ego, assim, naquele dia eu tava precisando ouvir alguma coisa. E daí ela fez um chá, fez meu muffin preferido, que era de blueberry, e daí ficou conversando um tempão comigo, então foi uma coisa legal, algo positivo, né, que aconteceu de algo bem negativo. E depois dessa experiência, eu fiquei por conta própria, porque a escola já tinha me arrumado um emprego, eu tinha me demitido, né? Então eu tive que encontrar meu próximo, eu tinha que encontrar meu próximo emprego sozinha, porque eu ainda tinha vários meses pela frente lá. E aí, como que você procura emprego num lugar que você não conhece, né? Lá no Canadá é muito comum eles utilizarem um site que se chama Craigslist, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo. Nesse Craigslist, além de emprego, vocês podem encontrar apartamento para alugar, quarto para alugar, enfim, praticamente tudo, vende carro, vende tudo lá. Então, empregos também é muito comum o pessoal procurar lá. E daí eu fiquei um tempo procurando, não encontrava nada, né? E aí, na escola que eu estudava, ainda estava fazendo um outro curso lá, que eu decidi fazer depois. Eu tinha feito amizade com o pessoal da escola e um funcionário veio me perguntar se eu poderia, em caráter voluntário, fazer algumas traduções para eles de documentos. Então eu falei, eu pensei, né, por que não? Eu vou ter a chance de aprender palavras novas, eu vou estar num ambiente legal, porque eu vou trabalhar na sala do marketing, lá tinha uma japonesa, uma mexicana, um coreano, um italiano, um francês, outros canadenses, então eu vou estar num ambiente exposta ao inglês. E eu achei que seria uma vantagem, porque se eu não tivesse lá eu ia estar fazendo nada. Então eu falei, ok, por que não? E aí eu comecei a fazer a tradução desses documentos. Às vezes aparecia algum aluno brasileiro que precisava de uma ajuda mais específica, então eles sempre me pediam, você pode ligar para tal agência, você pode falar com aquele aluno se ele está contente, né, enfim, para alunos que não sabiam muito bem inglês ainda. E eu, assim, era solícita. Aí eu comecei a me envolver com isso e aí eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre o nosso mercado, o que os brasileiros gostavam na cidade e o que eles gostavam mais das escolas e tudo mais. E um dia eu fui e conversei com a dona da escola para dar alguns toques para ela, que eu achava legal, porque a escola que eu estudava era boa, então, e tinha poucos brasileiros, então achei que seria interessante dar esses toques para ela. E ela gostou bastante. E daí ela me convidou para trabalhar na escola. Falou assim: por que você não fica esses meses aqui e você cuida do mercado brasileiro? Aí eu fiquei assim, feliz, né? Fiquei feliz e fiquei é, ansiosa também, né? Porque era algo totalmente novo para mim. Mas eu achei que era legal e eu aceitei. Então eu fiquei mais todos os outros meses lá, que deu uns 5 meses,
trabalhando na escola, foi sensacional para mim, muito melhor do que eu poderia sonhar que eu conseguiria. E nesses 5 meses eu tive a chance de vir uma vez para o Brasil para dar treinamento para as agências brasileiras. Então foi uma coisa meio louca, porque eu dei treinamento para as próprias pessoas que me venderam um pacote de intercâmbio e revi minha família, né, e tal. E daí voltei, fiquei mais o tempo que faltava para eu estudar lá. A dona da escola me convidou para continuar lá e ela se ofereceu para me sponsorar, que é quando o empregador te patrocina num processo para imigração. Mas eu achei que eu teria que voltar mesmo e que meu lugar era aqui no Brasil. Assim, não me arrependi, eu amo o Canadá, é a minha segunda pátria, mas eu acho que eu tenho que teria que ficar aqui mesmo. Uma decisão pessoal, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Conheço pessoas que foram para ficar 3 meses, estão lá há 4 anos. Eu fui para ficar 1 ano, fiquei 1 ano. Tem gente que vai e de repente não era tudo aquilo que imaginou e volta, ou porque tem muitas saudades, ou não se adapta, enfim. Tem várias situações. O que eu acho importante, assim, que todos saibam, é que qualquer intercâmbio que se você tem vontade de fazer, que é algo importante, é você ir com a mente aberta para você aprender e para você trabalhar no que for, no que aparecer. Antes de ir, eu trabalhava aqui num grande banco, era executiva num grande banco, e eu fui com a mente aberta, com o coração aberto para aprender, para experimentar. Então, não acho que é nenhum demérito ter trabalhado nessa loja de roupas, ter feito entrevista para restaurante mexicano. Se eu tivesse passado, eu teria tentado e aprender a fazer alguma coisa, né, uns nachos, alguma coisa assim, burritos, enfim. Ia ser outra experiência para mim, diferente. Isso é algo legal também para quem quer ter essa experiência. É a possibilidade de você trabalhar em algo totalmente diverso do que você faz aqui. A minha área de formação aqui é direito, então é algo totalmente diferente que eu me propus a fazer. E como eu, muitas outras pessoas eu conheço que fizeram a mesma coisa. Enfim, eu espero que, se você tem esse objetivo, esse sonho, que você vá atrás para concretizá-lo, que você vá realmente com o coração aberto para essa experiência, que o seu caminho com certeza você vai encontrar lá, seja com a ajuda de uma escola, através de uma agência, enfim, cada um constrói a sua história lá fora e eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Espero que esse vídeo seja útil e que você encontre as informações que você precisava, ok? Beijo, tchau, tchau!